dia, pessoal. Então aqui novamente o professor Alex. E nessa aula eu vou começar desenvolvendo essa devolutiva dos trabalhos que vocês realizaram. Eu tenho aqui o meu desenvolvimento. Cadê o meu? Aqui. O meu está aqui, ok? Eu criei um bloco, né? E aí eu vou... Essa forma que muitas vezes que a gente utiliza para poder corrigir trabalho, né? Então você tem o desenho que você passou. E agora eu vou inserir o meu desenho. Então, por exemplo, o que eu percebo aqui? Desculpem o latido do meu cachorro. Tá, então bora lá. Então eu tenho uma planta. Provavelmente esse aluno desenhou em metros. Tá? E aí eu consigo posicionar para ver se o desenho está correto. Então, ó, textos, é claro que essa parte eu não me preocupo, ok? Porque não tem como você posicionar igual, já que eu pus aleatório. Né? Então aqui, ó, ok, o desenho do Adriano bateu. O desenho da planta, eu preciso ver, pessoal, né, com relação ao desenvolvimento dele. Aí eu percebi o seguinte, como o meu fundo está preto, né, eu percebi que ele usou layers diferentes aqui, ó. Layer 0 e aqui linha de corte, tá vendo? Acho que ele se confundiu, ele mudou o layer. Então, claro que eu acho que no desenho branco, isso aqui a gente não consegue perceber. Então eu mudei o fundo da tela, ó, ele parece que está tudo igual, né? Provavelmente foi por causa da cor que ele utilizou, 0,0,0, e aqui, ó, tá by layer, ok? Então isso que provavelmente foi a diferença, tá? Então tem erro de layer aqui, esse está no layer 0 e esse está no layer linha de corte, tá? Então provavelmente foi isso, ok? É isso que aconteceu. Tá? Então se eu for posicionar o desenho, vamos ver se o desenho do está correto. O desenho do Adriano. Lá. E aí está batendo. Com relação a textos é impossível que isso dê certo, tá? Mas ó, parte de desenho tá ok, deixa os estruturais, é isso aí. Tá? A única diferença foi que o Adriano utilizou em metros, tá? Então por isso que dá essa diferença. Se eu for medir o meu pilar, né? Olha, em metros, em centímetros, desculpa, fica 30, né? 30 por 60, tá? Se eu colar o meu desenho original, como é que é a unidade em metros? Ele fica bem pequenininho, né? Então, se eu for medir, dá 0,30 e 0,60. Tá? Essa é a diferença. 3 metros e 40 vai dar 3,4 em metros. E na unidade dele, isso acontece que é 340. Quer ver? Medindo, ó, 340. Essa é a diferença. Então, o desenho do Adriano tá ok. Todas as peças estão desenhadas legal. Vamos para a Aline. Tá. A Aline passou o desenho dos exercícios. Ok? Deixa eu só mudar o fundo. E aí, legal. Eram 3, 4, né, que eu tinha pedido, né? 3, acho que era o fillet, esse daqui, o offset, né? Tem o rotate, eu não expliquei ainda, mas hoje eu vou desenvolver. E aqui o trim. O trim dela está correto, era isso aí. Tá? E aí depois, na aula de hoje, eu vou explicar o divide, o rotate, eu vou explicar um pouquinho também o copy, né? Esses exercícios aqui eu vou explicar um pouquinho mais, para desenvolver como é que vocês fazem. Aí tem o divide. Essa aqui é para uma aplicação, né? É um exercício de teclado. Já dava para desenhar isso daqui. E aí tem alguns outros de desenvolvimento de formas, né? De círculos, essas coisas. E aqui um bem bacana de paisagismo, para tentar produzir essa forma, né? Tipo, diferente, orgânica e tal. Então são exercícios bem simples, tá? E ok, os 3 que eu tinha pedido, tá lá. Agora, Alisson. Beleza, esse daqui é o... Alisson também parece que desenvolveu em centímetros. Vamos lá. Então multiplico por 100 e aí posiciono para ver se o desenho está correto. Ou posso simplesmente medir, né? Esse aqui bateu, ok? Vamos ver o Alisson mandou separado. Então beleza. Cadê o meu desenho? Acho que agora o meu está aqui. Então esse aqui deve estar em metros. Então bora lá. O que é legal é que às vezes a gente pode identificar alguns erros. Sem querer a gente desenvolve. Então, ó, do Alisson também bateu, beleza. Tá legal.
Vamos ver o do Breno. Ó, o Breno, por que apareceu assim? Porque provavelmente ele trabalhou no fundo branco. Então, opções. E vou mudar a cor. Eu vou trabalhar no branco aqui. Ó, legal. Às vezes é bacana para desenhar, parece uma folha de papel, né? Então eu acho que o do Breno, vamos ver. Eu lembro que eu tinha visto um que tinha dado um problema. Eu quero focar nesse. Ó. Opa, ó, então aqui eu já consigo identificar que teve algum erro, né? O que o Breno fez? Né? Provavelmente a espessura que ele utilizou está maior. Ó, então a espessura da viga está um pouquinho maior. Né? E tem algum errinho ali, quer ver? Então vamos tirar para cá. Então o que aconteceu, Breno? Provavelmente o teu multiline, você utilizou ela de 15. Você fez uma parede normal, né? De alvenaria. E aqui a gente fez com 12, que era a espessura de uma viga, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, existe uma incompatibilidade, mas muito pequena. E aqui a planta do Breno, pode ser que a estrutura aqui deu a mesma coisa. Vamos lá. Ó, mesma coisa. Né? O Breno fez a viga com 15, então por isso que deu essa diferença. No demais, os pilares estão todos batendo. Beleza. Então vamos para... Não sei quem que é essa aula 11. Tá? Eu acredito que está assim porque ela deve ter desenhado no fundo preto. Então vamos lá. Então o desenho fica um pouquinho diferente aí. Aqui já ficou melhor. Então vamos lá. Eu não sei quem que é esse desenho aula 11. Tá? Eu sempre aconselho, pessoal, a salvar sempre com o nome do aluno. Tá? É muito bom pra gente. Aqui tá ok. Aqui tá ok, batendo. Opa, não, aqui eu vou verificar. Vamos posicionar aqui. Ó, esse desenho já tem um erro. Tá? Não tem o nome, mas existe algumas falhas. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Então vamos estudar esse desenho. Isso que é o legal. Ó, se eu posicionar o meu, a viga aqui está batendo, mas aqui ó, já está fora de eixo. Okay? Isso pode acontecer no desenho. Tá? Num desenho técnico, isso daí é muito perigoso. Tá? Aqui nas aulas tudo bem, mas num desenho técnico isso pode acarretar muita diferença na execução da obra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então vamos verificar, ver o que aconteceu. Tá. Existe um problema, pessoal, que nem... Vamos dar uma olhada. Quando eu pedir para copiar, por exemplo, eu faço assim, né? Eu vou copiar. Legal. Cliquei daqui, e aí a distância que eu pedi era 3,40, né? Aí eu tenho que atentar o seguinte. Tem um comando no CAD, né? Que é essa linha de transferência aqui, ó, diagonal, né, ela acende. Então eu vou digitar 340, ó, aqui está batendo. Deixa eu ver se está tudo alinhado. Tinha um desenho que não estava batendo. Vamos ver. Aqui ok. Vai que é o meu que está fora, né? Ó, aqui está batendo. Opa, ó, aqui deu um erro. O que aconteceu? Quanto que foi esse erro aqui? Ó, deu 0,158. Vamos ver lá de baixo. É 1,5 cm, 1,8 cm. Pessoal, isso acontece por quê? Muitas vezes quando você copia uma peça, você aperta lá, copy, né? Seleciona e aí você clica. Aí você, ó, ele tem ângulos. Então se você direcionar assim, ó, vou exagerar, e digitar 340, o que acontece? Tipo, ele vai copiar, se o ortogonal estiver ligado, ele copia no ângulo errado. Ou, no caso de snaps, às vezes snaps podem atrair, né, para pontos que não te agradam. Deixa eu ver a unidade que ela está desenhando. Ó, ela está desenhando em metros. Então, deixa eu colocar 3.4. Então, se eu fizer assim, ó, deslizo, vou colocar 3.4. Ele vai na direção que o teu mouse tiver. Então, o que aconteceu? Ela selecionou, ela copiou, o atalho é CO e Enter, né? Ela clicou aqui e, sem querer, pessoal, ela não usou essa linha ortogonal. Quando você liga aqui e puxa, ela vai acender essa linha verde. Significa que ela está ortogonal. Quando ela está no amarelo, você pode errar. Tá? Então, o que ela fez? Ela teve um desvio muito sutil e digitou o valor. Tá? E aí isso pode acontecer. Para que isso não aconteça, o que vocês fazem? Tem um atalho aqui, ó, embaixo, que chama-se Ortomod. Você ativa ele e aí ele trava nos dois eixos. Para cima, para direita e para baixo. Tá? Então utilizem esse Ortomod. Tá? Se você tiver acontecendo isso, ele está desativado. Então ativa. Ó, agora já não acontece isso. Ele mexe nos dois eixos. Tá?
Então isso poderia ter evitado esses erros. E um outro erro, por exemplo, é a questão do ponto do meio. Pode ser que o meu desenho esteja errado também. Vamos ver. Deixa eu ver onde que tinha dado problema. Aqui, ó. Então, o eixo dela parece que está um pouquinho deslocado. Ah, isso foi problema do posicionamento de eixo. Tá? Então, vamos lá verificar. Ó, quando você clica sobre o eixo, beleza, ele está aqui. Quando você clicar sobre a linha, ó, a linha dela aqui, ó, ela está dividida em duas partes. Então, esse eixo está errado. Tá? O correto do eixo dela seria deslocar daqui, né? Vamos lá. Ó, daqui. E eixo não é bom você partir ele, certo? Às vezes não é muito bom. É bom que você use um eixo só. Deixa eu ver como é que eu fiz. Ó, é bom que você use uma linha só, pessoal. Por quê? Quando você usa assim, sem querer, essa linha pode estar levemente torta. Tá? Então, o que eu aconselharia ela fazer? Pode manter uma linha, deleta as outras linhas. Isso, pessoal, segue para todos. Tá? Então, essa linha aqui vai subir. Ó, eu clico na linha e desloco, ok? E passo. Então, eu estou trabalhando com uma linha só. Linha de eixo tem que ser assim. Se ela tiver picoteada, não é bom. Aí, eu vou selecionar o eixo e vou mover essa linha aqui. Ó. Eu tenho que mover desse ponto, ela tem que achar o ponto meio, que é aqui, ó. Ok? Como é que eu faço? Eu dou um DI, eu meço, DI. Cota aqui, ó, vai dar 0,30. Cota ali vai dar 0,30. Ou uso esse annotate, quer ver, ó? Aqui, ó, anotação dimensional. E coto para verificar se está ok, né? Olha lá, está 0,30. E do lado de lá, 0,30, ok? Então, se eu fosse cotar anteriormente a isso, vamos ver como é que ia ficar. Ó, annotate, vamos ver. Dimensional. Então vocês têm que tomar muito cuidado, ó. Deu 28,42, ok? Então ele realmente está 0,31. Então ele não está legal, está descentralizado. Então isso pode acontecer. E aí o correto, pessoal, é refazer, tá? Vocês selecionam. Eu uso algumas dicas. Como que eu corrigiria um desenho desse, né? Então, ó, eu selecionaria essa linha, beleza. E aí, o que eu faço? Eu vou deletar os eixos, porque eles estão, provavelmente eles contêm erros de distâncias. Então eu vou corrigir esse eixo central. Então, não adianta você corrigir um por um. Compensa você fazer um correto, né, que nem esse, e aí você vai dar distâncias. Então eu vou copiar 3.4, né? 3.4 e aí 2.4. Os eixos foram posicionados agora de maneira correta. E dá para notar que a estrutura está fora. Isso pode acontecer muito, tá? Então agora você pode selecionar isso daqui, ó, e mover. Né? Então selecionei essa linha e vou mover ela aqui. Ó. Mover. Vou mover da onde? Vamos ver se acho o ponto mid. É que eu acho que isso daqui, por ser uma multiline, ele não vai encontrar. Né? E se eu mover por aqui, ó, ele vai inclinar o desenho. Então eu teria que selecionar esses dois pontos. Como é que eu faço isso? Eu clico na linha, seleciono com Shift apertado o ponto de cima e com Shift apertado o ponto de cima. Se você só clicar no ponto de cima, ele já está movendo. Tá? Então com Shift você tem essa possibilidade e eu arrasto para o eixo. Ó, aqui de novo, seleciono. Se eu clicar na linha, eu vou só selecionar ela. Então eu tenho que apertar Shift, porque eu quero essa, deixo apertado o Shift e a de baixo. E eu clico e eu vou corrigir o posicionamento desse baldrame. Então Shift, clico e arrasto para o meu eixo. O eixo, pessoal, ele é o norteador de um projeto. Tá? Então vamos ver aqui. Vamos ver se essas peças estão nas distâncias legais agora no eixo Y. Ó, isso que é ruim, porque daí se você precisar deletar, você não consegue. Então, realmente façam, pessoal, uma linha só de eixo, tá? Evitem isso. Então, aqui é 2,50, 2 e 1,50. Então, deixa eu selecionar. Opa, tá partido? Então, vamos deletar isso aqui. Isso aqui tá errado. Ok? É bom que um erro pode ajudar o desenvolvimento melhor. Ó, corrigido aqui. Agora, copiar. Então, CO e Enter. Ou clica aqui, seleciona, Enter. Clico e arrasto 2.5. E agora eu vou arrastar, copiar, clico em qualquer ponto. Agora 2. E agora o último, que é o D, é 1,5. Então, seleciono, seleciono, Enter.
clico, ó, meu ortogonal tá ligado. Se ele desativar, pessoal, olha o pepino que dá. Olha lá, eu posso copiar em qualquer direção errada. E a distância vai ser desse ponto até a diagonal, né? Então tem que tomar muito cuidado que esse orto esteja ligado. 1.5. Que espirro bom. Então vamos lá. Agora isso aqui já está correto. O que eu faço agora? Eu tenho que verificar se os meus pilares estão todos no eixo. Então vou selecionar. Opa, parece que não. Então vou mover. Eu vou mover desse ponto para cá. Então o próximo. Seleciono. Eu vou mover. Isso é uma forma para corrigir desenhos, né? Porque é normal, pessoal, muitas vezes acontecer isso, só que a gente tem que sempre atentar. Por isso que a gente tem que medir, para ver se está tudo ok. Beleza. Como é que eu tiro uma prova real? Eu faço uma linha daqui e passo para baixo. Ó, na face desses pilares e verifico se ela está batendo. Está batendo. E o CAD, você tem que dar um zoom bem grande, porque pode ter erros, como aconteceu aqui. Ó. Tá vendo? Você não percebe, mas se você aproximar, ó, então o erro está aqui. Deixa eu ver. Vou fazer uma linha, ó, aproximar bem, vou encostar nesse ponto e vou jogar lá para baixo. Acho que ele travou por causa do zoom que eu dei. Então deixa eu voltar aqui, desculpa. Seleciono a linha e vou arrastar. Isso aqui eu uso como prova real. E aí eu verifico se está batendo. Aproximo bem, olha lá. Tem alguns erros, pessoal, nesse desenho. O que está acontecendo? Provavelmente essa forma de copiar. Então todos esses pilares estão fora. Ok? Vamos ver isso daqui? Vamos ver como é que está aqui. Deixa eu dar um zoom bem grande. Parece que está ok. Beleza? Tá. Vamos ver se tem alguma estrutura nos cantos. Às vezes fica a linha perdida. Não, parece que está ok. Beleza. E o que é aconselhável? É claro que a gente fez ele em partes, né? Mas o aconselhável, pessoal, é muitas vezes que não se tenha essas linhas partidas, assim, sabe? Que ele seja uma linha contínua, tá? Então eu percebo que, ó, esse pilar ele está facetado, né? Ó, ele está facetado aqui. E o que eu tenho que fazer? Às vezes eu tenho que ligar essa linha com essa. E eu uso esse comando aqui, ó. Fillet, ok? E aí você tem que ler. Ele fala assim, ó, selecione o primeiro objeto ou o raio. Eu quero eliminar o raio primeiro. Então vem raio, tá 0? Opa, então vou continuar com 0. 0, Enter. Porque eu clico agora no objeto e clico no próximo. Olha lá o que ele faz. E aí repetir o comando, Enter. Clico nesse, Enter. Clico nesse, Confiro, DI. Vamos medir 60 por 29,97. Então tem erro. Então essa linha de baixo estava fora. Então eu deleto. Agora eu posso dar esse deslocamento aqui, ó. Né? Esse deslocamento. Offset eu dou uma distância de deslocamento. Então eu vou usar ela. Eu preciso corrigir isso aqui. Ele tem que ficar com 0,30. Então, especifique a distância. Então, 0,30. Enter. Beleza? Agora eu clico aqui e afasto. O problema é o seguinte. Eu preciso ligar essas linhas pelo fillet, porque tinha aquele erro. Tá? Eu tô achando estranho que, ó, tem alguma coisa que não está batendo aqui no desenho dela. Tá vendo? Tem algumas linhas que eu não estou encontrando. O que acontece? Por que fez assim? Por que o desenho está assim? Então o desenho está bem fora. Tá? Isso acontece por causa do quê? Porque quando você desenha, por exemplo, você está assim, né? Você fez aqui, por exemplo, 0,60. Beleza? E aí você aproxima e não está ligando esses quadradinhos verdes. Ele está assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele está desativado esse aqui. Ó, eu desativei. O que acontece? Ele não encontra o ponto. E aí vem você lá, joga perto e faz assim, né? Beleza, vamos colocar. Ó lá, tá certinho, professor. Foi bem desenhado, mas se você dá um zoom, pessoal, o que vai acontecer? Isso já dá um erro de precisão. Tá? Então, o que acontece? Você vai desenhar, então você tem que verificar se tem os snaps ligados. Eles são atraidores, eles atraem, não são traidores não, eles são atraidores, né? Eles atraem os pontos. Então, ó, eu vou ligar o snap. Opa, que legal. Pode acontecer que você ative e ele não ative aqui. O que aconteceu? Então, às vezes você tem que vir com o botão direito aqui, ó, e vem nesses settings. E aí ele vai carregar tudo isso de parâmetros. Pode ser que aconteça o quê? Estejam desativados. Tá? Endpoint é final de ponto.
Midpoint é metade da linha. Center é centro de círculos. Geometria, centro da geometria. Nodes são pontos. Quadrantes envolve circunferências, cantos. Intersection é a interseção entre as linhas. Extensão é para onde ela estende. Insert são objetos às vezes que você não tem a conexão, mas os pontos tendem a um ponto. E perpendicular é o que eu utilizo. Nearest atrapalha. Tá? Então eu deixo esse, ok? Agora, olha lá, opa, apareceu, aí 0.30, tá? Então o que eu faço? Já corrigi lá, agora eu preciso fechar aqui, ó, 0.60 e 0.30. E aproximo, bateu? Opa, o desenho tá limpo. Bateu aqui, ó, aproximei, vou dando zoom, com scroll, tá ótimo. O desenho tá bom. Agora sim, esse daqui eu vou mover daqui para cá. Como é que eu movo o centro desse para o centro desse? Eu aproximo o mouse e jogo para baixo. Ele cria essas linhas de intersecção. Aproximo aqui e jogo para a esquerda. E aí elas vão se encontrar. Ó. Naturalmente o CAD acha o centro. E aí você posiciona no centro do outro objeto. Tá? Ó. E aí esse desenho precisa ser completamente corrigido. Então teria que... Infelizmente isso daí pode acontecer. Então eu teria que deletar, pessoal, realmente. Todo o desenho para evitar todo tipo de conflito. Agora eu copio sim. Ó, vamos jogar isso aqui para uma pena grossa para a gente dividir. E aí sim. 303.4. Seleciono, copio. 2.4. Seleciono, copio, clico. 2.5. Aqui seleciono, Enter, clico, deslizo e copio 2.5. Seleciono, copio 2. Tá? Então esse aqui eu posso eliminar, não precisa, né? Seleciono, copio 1.5. Ó, copio, mas sempre verifico isso aqui, ó. Tá travado o eixo? Travou. E aí eu consigo copiar com segurança. 3.4. Agora, pessoal, pelo menos os eixos dele tá batendo. Eu tenho que ajustar o que? Os baldrames. Né? Os baldrames estão fora. Ó, então ajusto esse. Shift, clico em cima. Shift, clico embaixo. Aqui eu vou mover para cá. Esses daqui eu só arrasto. Ele parece que ele está fora também. Ó. Então Shift, Shift. Clico no ponto e jogo para o eixo. Tá? Aqui. Está faltando comprimento, então clico e arrasto. Aqui parece que está batendo. Se você quiser deslizar e depois mover de novo, isso também ajuda. E aqui passou, então Shift, jogo para cá. Deixa eu só tirar uma prova real se ele está reto. Ó. É possível consertar um desenho desse? É, mas às vezes é preferível que se desenhe tudo de novo, tá? Para que isso daqui bata. Tá? Os pilares devem estar batendo. Agora vamos ver os eixos aqui. Ó. Esse. Porque tem um problema, pessoal, que essa peça aqui também esteja levemente torta. Tá? E eu não sei, então vou arrumar ali. E vou arrumar aqui. Tá? Eu preferi desenvolver isso aqui porque eu sei que isso muito acontece com vocês. Então eu estou tentando... como é que eu me sairia, como é que eu faria, resolveria uma situação dessa, né? Vai que o engenheiro está exigindo que você resolva isso em questões de minutos e você precisa corrigir. Então eu faria assim, né? Isso pode acontecer. Então vamos lá ver. Eu vou corrigir ponto por ponto aqui porque parece que tem algumas linhas dessas que estão meio fora realmente. Então, e aí já o desenho já se completa. Ok? Parece que aqui está ok. Agora tem essa central. Eu vou corrigir aqui. Ó, por isso que eu estou falando, tá vendo que ela está fora? Então quando ela desenhou, ela não atentou para esse ortogonal. E aí você comete esse erro de torcer. Tá? Então, aqui corrigiu. Beleza. E agora aqui? Essas linhas aqui, eu precisaria, pessoal, refazer. Olha só como tem alguns erros aqui de eixo, tá vendo? De deslocamento. Por isso que é bom usar um eixo só. Tá? Então, vamos corrigir aqui. Eu uso deslocamento, valor 0.06. Então, 0.06 para cima e para baixo. E parece que tem uma linha aqui no meio. Deixa eu deletar. Beleza. Ah, agora sim. Vou pegar essa propriedade,
venho pra cá e venho pra cá. Legal. Aqui precisa corrigir. Isso aqui tá fora. Então, deslocamento 0.06 e 0.06. Legal. Agora eu vou dar esse comando aqui, ó, que é o trim. Eu clico, aperto mais um Enter e aí eu venho deletando essas linhas aqui, ó, que vão se conectar. Essa e essas aqui não me interessam. Essa eu deleto. Então, trim, mais um Enter e aí eu venho e elimino aqui, ó. E essa daqui eu posso deletar. Beleza? Agora, vamos resolver o projeto. Propriedade igual, propriedade igual. E aqui, como eu dei um offset no eixo, eu preciso deletar isso aqui. Então eu venho no trim. Uma outra forma de dar o trim é a seguinte. Você clica no trim e seleciona a linha de referência. Ok? E aí você dá um Enter. E aí você clica no que você quer deletar. E ele apaga inteiro. Né? Então vamos de novo. Trim. Seleciona a linha de referência. Esse é central. Ó, e esse pilar eu tenho que refazer. Tá? Então eu nem vou mexer nele aqui. Tá? Eu vou deixar aqui, tá resolvido. Esse pilar aqui, ele era de 60 por 60, mas vamos ver se o desenho aqui está correto. Ó, aqui bateu. Olha que legal. Aqui estava o snap ligado, mas vamos ver aqui. Aqui, beleza. Eu dou um zoom bem grande, né? E aqui, ó, opa, olha o que está acontecendo. Olha como acontece isso. Então isso aqui é falta de snap, pessoal. Tá? Então eu teria que refazer esse pilar. Se ele é 60 por 50, deixa eu ver. 60 por 50, eu vou refazer de novo assim. Vou dar esse offset, vou dar 0.25 para cima. Para cima, clico e jogo para baixo. E vou dar offset de novo, valor 0.30. Clico aqui e jogo para a esquerda. Clico aqui e jogo para a esquerda. Agora eu preciso dar aquele fillet para unir esses lados, que nem aquele exercício de teste que vocês fizeram. Entra e repete o comando. Eu sei que assim ele está bem preciso, tá? Porque eu usei um deslocamento. Tá? Seleciona a forma. E aí, claro que nesse momento a gente está usando um tipo de linha, né? Então, linha tracejada? Não, linear. Beleza. E agora trim. Então, Enter e agora eu vou clicando e ele vai apagando. Olha lá. E para finalizar, posiciona os eixos. Posiciona os eixos. Ó, eu posicionei de longe, isso pode dar erro. Tá? Quando você vai fazer um desenho desse, pessoal técnico, você quer arrumar o eixo central, posicionar algum ponto no eixo, clica no ponto, clica, aproxima com o scroll até achar esse triângulo aqui. Né? Ele acha um triângulo, o X ou o triângulo, e aí posiciona. Sabe que ele vai estar mais preciso. Aqui, ó. Se eu posicionar, eu posso sem querer posicionar assim, ó, tá? Perpendicular. Ó. Tava aqui, né? Quando ele ativa esse L, é um perpendicular. Quando você ativa a metade, é um triângulo. Ele está bem pequeno ali, ó, tá vendo? Ó, aqui é perpendicular. Ativou um pontinho verde em L. E X é a intersecção de pontos, então é mais garantido. Aí eu acho que estaria mais correto esse daqui. Vamos posicionar o nosso projeto aqui, ó. Vamos ver se agora está batendo. É para bater. Esse é Alex 2. Ó, posicionei o meu eixo. Opa, ó, agora está batendo. Agora está tudo batendo, pilar. Agora esse pilar aqui era o pilar que estava fora, tá vendo? Então, para concluir, a única que precisaria arrumar o desenho dela seria este pilar. Tá? Dá mais trabalho se arrumar, né, do que você às vezes redesenhar. Então, às vezes, se o desenho está muito pichado, compensa você redesenhar. Ele é de 60 por 70, então teria que deletar de novo. Deslocamento 0.35 para cima, para baixo. Então, deslocamento 0.30. Clica no eixo para a direita, clica no eixo para a esquerda. Agora, pessoal, tá a referência feita. O que muita gente faz? Pega um quadrado, retângulo, e desenha. Ó, deu uma intersecção. Deu uma intersecção, fechou. Beleza? E eu deleto os eixos daí. Não precisa ficar dando trim, mudando de layer. É uma outra forma de desenhar. Então clico aqui. Esse vai ser pena 0,5 e o desenho está fechado. E aí as cotas é só posicionar daí no lugar certo, né? Vamos lá. Clica na cota, senão ela vai estar fora também. O valor é para bater, né?
clica na cota, arrasta, ó, as linhas estão meio fora, clica na linha, clica, corrige. Agora as cotas estão batendo. Tá? E aqui depois a gente teria que, ou melhor, às vezes deletar de novo e cotar. Ok? Mas ó, o desenho já corrigiu. Então esse desenho estava com bastante falha. Tá? Então vamos para o Matheus. O Matheus mandou os desenhos, né, do fillet, offset, e o Matheus foi até curioso. Ele falou o seguinte, ó, algumas marcações do comando div estão ficando maiores que o comum, dependendo da maneira que o arquivo é iniciado. Creio que seja pela diferença da versão do software. Então ele tentou desenvolver isso daqui. O que acontece? Os comandos desses nós, que eles vão aparecendo, por exemplo, eu tenho uma linha, né, e vou dividir ela em partes. Então, div, assim como está aqui, né, seleciono a linha, vou colocar 10 partes. Ele vai aparecer essas divisões, né. O que acontece é o seguinte, se você estiver longe e digitar esse comando regen, o tamanho dos pontos vai aparecer de maneira grande. Então, qual que é a dica? Você aproxima bem da linha e digita regen, de regenerar, próximo da linha. Os pontos vão ficar pequenininhos. Tá? Então, os pontos são proporcionais, pessoal, ao zoom, tá? E não à unidade. Então, isso é normal. Tá? Isso daqui acontece. Então, legal. Mas o Matheus foi bacana. Ele até criou um teclado aqui bem mais moderno do que o meu. Eu fiz o meu aqui, mas olha só, o cara botou até, não sei o que são controladores aqui, sei lá o que é isso. Aí tem os 3 potenciômetros aqui, ó. Ah, o cara caprichou, né? Ficou bem bacana. Beleza, parabéns aí, Matheus. E aí tinha esses outros exercícios, tá? E aqui tá completo. Legal. Se ele fez isso daqui, dá pra... Isso, pessoal, resume muita coisa. Tá, então vamos pro próximo. Matheus, Pedro. Vamos copiar o meu. Ctrl V. Só verificar, pessoal, mas eu não vou redesenhar, né? Claro. Eu usei aquilo ali como exemplo, mas ó, tá batendo. Legal, Pedro. Isso aí. Então vamos pro próximo. Pedro Silva. Daí ele fez as atividades. Depois eu vejo com calma, beleza? E vamos pro Matheus. Matheus, a estrutura. Então vamos lá. Opa. Ó, Matheus. Bateu, Matheus. Beleza. É isso aí, pessoal. Então foi um exercício simples, mas já é de uma baita complexidade, questão de estrutural, né? Se você errar 1 cm, isso pode criar um problema. Então, devolutiva, pessoal, é essa, ok? Vamos, bora pra aula. Pessoal, depois de ter concluído essa devolutiva, né, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a desenvolver desenhos arquitetônicos, tá? Então a gente tem aqui, a gente vai iniciar por um banheiro simples, tá? Vamos tentar representar esse desenho, e aí eu vou passar para vocês 4, 5 vídeos, uma série de 5 vídeos, para que vocês possam desenvolver isso daqui. Depois, pessoal, dentro disso, a gente vai lançar a estrutura. Então aquilo que a gente fez, né, nesse exercício de introdução, a gente vai passar para esse desenho. Então a gente vai elaborar aqui os eixos estruturais, né? Depois de lançar esses desenhos, a gente vai lançar os eixos estruturais e a gente vai fazer também, pessoal, depois de ter desenhado, né? Eu vou fazer só um exemplo bem rapidinho para vocês verem. Depois de ter lançado esses eixos, a gente vai fazer o desenvolvimento das vigas, tá? Das vigas internas desse banheiro. Então a gente vai estruturar ele. Claro que aqui está errado essa linha, então deixa eu carregar uma linha certa, né? Então, deixa eu pegar aqui e traço e ponto. Beleza. Então traço e ponto. Ok. Então tá lá, né? Depois de vocês concluírem isso, a gente vem para essa etapa. Mas primeiro, pessoal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estar com isso bem resolvido, tá? Isso precisa estar bem resolvidinho. O projeto arquitetônico precisa estar bem desenhadinho. Então a gente vai começar por isso, ok? Depois disso, a gente vai começar a lançar dentro dessa estrutura, né, a planta de vigas. Então eu vou dar um ml aqui para vocês verem. Ó. Multiline, vamos colocar aqui de 12, ok?
Aí a gente pega o que? Opa, a gente começa a desenhar. Ah, precisa meter fora. Então, vou dar um M-Line, justificar. Agora vocês não vão fazer isso, ok? Vamos focar mais na parte do desenho. Só quero mostrar para vocês o porquê que eu estou passando esse projeto, esse banheiro. Porque aqui embaixo a gente vai lançar isso, ó. Eu vou colocar meio que aleatoriamente aqui, ó. Né? Ó, ele tá fora de proporção, né? Mas só para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Então a gente começa, pessoal, lançando aqui, ó. Lançando como se fosse a viga baldrame dentro desse banheiro, tá? Então antes de a gente desenvolver isso, a gente começa lançando isso. Depois, pessoal, a gente vai passar, por exemplo, para o desenvolvimento de lançar aqui previamente uns pilares, tá? E aí vocês vão posicionar lá, e aí, claro, né, a gente vai trabalhar essa questão das penas. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Cadê as minhas penas? Aqui, ó. É que eu não estava conseguindo visualizar, tá? Então eu venho carregar aqui nas minhas propriedades. Eu vou carregar line mode e aí eu vou configurar as penas, ok? E aí a gente começa a localizar pilares e as vigas, mas para isso a gente precisa ter esse desenho arquitetônico bem completo, tá? Então depois da devolutiva, o próximo passo, pessoal, é assistir os vídeos de como desenhar esse banheiro, para na próxima aula a gente chegar a desenhar a estrutura dele, ok? Para vocês entenderem como é que é lançado, essas coisas. Então, bora lá. Bom exercício e bom desenvolvimento.